E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Capítulo 5, versículo 13. Então Daniel foi introduzido na presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Antes de se assentar, dá uma olhadinha para o seu irmão e pergunta para ele: você ainda é o mesmo? Amém. Sente-se glorificando o nome do Senhor. Naftali ou Samaria já havia sofrido o juízo de Deus, já tinha sido disperso pela Síria, e esse período se levantava pelo menos 3 potências, dividindo o governo mundial da época, que era a Síria, o Egito e Babilônia. A Síria e o Egito disputavam ferrenhamente, e o rei de Judá sofria um certo apego pela Síria, Josias. E o rei Josias saiu em uma incursão contra o Egito, junto com o rei da Síria, e nessa incursão, na batalha de Carquemes, Josias foi assassinado, o seu filho Joaquim é colocado no trono em seu lugar, e Judá agora se torna vassalo do Egito. Então agora nós temos 2 potências, estas são o Egito e a Babilônia. A Babilônia vem ganhando expressão e crescendo em seus domínios. Nabucodonosor é um jovem que governa ao lado do seu pai Nabopolassar, e de muita expressão e de desejo de vitória e de conquistar a atenção do seu pai, ele toma as diretivas do governo da Babilônia, e entre uma incursão e outra, Judá, que é vassalo do Egito, é sitiada por Babilônia. No ano 605, dá-se esse sítio, e neste ano, Judá recebe em si o domínio da Babilônia, porque a Babilônia também vence o Egito. E eles vão crescendo. Logo, no crescimento da Babilônia, eles precisam de representantes. Então, esse primeiro domínio babilônio não é aquele domínio que acontece na terceira leva. Porque na terceira leva, Judá é literalmente dominada, queimada, os muros são derrubados e o templo é completamente saqueado. Mas no ano 605, Nabucodonosor leva de Judá os cativos. E esses cativos que são levados de Judá são os príncipes. Esses príncipes são levados com um objetivo este de ser representantes da Babilônia pelas nações. Dentre esses cativos está Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias.
moços inteligentíssimos, e é válido dizer que não foram levados só eles, porém, dentre os que foram levados, eles se destacaram. Então nós temos Daniel, Misael, Ananias, Azarias. Esses 4 amigos estão dentro da Babilônia. E é feita uma proposta a eles, de serem alimentados por 3 anos, serem cuidados por 3 anos, com tudo que havia de melhor na Babilônia. Quem me ouve diz amém? Amém. Com tudo que havia de melhor na Babilônia, inclusive a comida que o rei gostava de comer. No versículo de número 8, do capítulo de número 1, Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar. Ora, a comida que ele receberia às vistas do rei da Babilônia era uma comida boa, traria vida para eles. Mas aos olhos de Daniel, que está recém-chegado de Jerusalém, que está recém-chegado de Judá, aquela comida que para Nabucodonosor é boa, para ele contamina. Então ele diz: eu posso não me contaminar? É um pedido. Eu posso não me contaminar? Porque o que para a Babilônia é sustento, para quem vem de Judá é contaminação. O que vem de Judá se depara na Babilônia com aquilo que para os babilônios é sustento. Porque aquilo que alimenta um babilônio não é sustento para um judeu. Aquilo que é alimento para alguém, para um caldeu, não é sustento para um judeu. Guarda isso aqui, nós vamos voltar lá. No Novo Testamento, guarda isso comigo, Daniel é transportado de Judá para a Babilônia, adolescente. É oferecido a ele algo que aos olhos de quem está oferecendo é bom, é saudável, vai dar vida, vai dar sustância. Mas Daniel sabe que aquilo que eles estão oferecendo a ele pode mudar a sua espiritualidade. Então ele resolve pedir para não... Eu gosto da sinceridade de Daniel. Ele prontamente diz: eu posso não me contaminar? Guarda isso aqui. No Novo Testamento, Jesus conta uma parábola, no capítulo 18 de Lucas. Ele conta a parábola, no início desta parábola, o escritor diz: contou-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e não desfalecer nunca. Resiliência, perseverança. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e não desfalecer nunca. No corpo desta parábola, Jesus conta a história de uma mulher que precisa ter uma causa resolvida na justiça. Porém, o juiz desta cidade é iníquo, ele não respeita os homens e nem tem temor a Deus. Logo, esse juiz
não pode ser um tipo de Deus. Não, ele não pode ser comparado a Deus. Então, trabalhemos a visão deste juiz como uma pessoa especificamente humana. É alguém de muito prestígio, de muito destaque, que pode ajudar, porém não ajuda. Essa mulher é uma crente, é uma mulher piedosa, que precisa de ter uma causa resolvida. E ela vai procurar este juiz e ele lhe nega a ajuda. Ele lhe nega a resolução do seu problema. No final desta parábola, no capítulo 18, na parte B do versículo 8, diz Jesus: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ora, Jesus está contando a história de um problema pessoal e de uma pessoa natural que pode resolver esse problema. O que me chama a atenção nesta parábola é: não há intervenção divina em favor da viúva. Não há intervenção divina. Pelo contrário, há uma resposta inteiramente humana pela insistência daquela mulher. Ela insiste e pela insistência o juiz obedece. Vai lá e faz o que ela está pedindo. Ele diz: esta mulher me importuna muito, eu vou resolver a sua causa. Então, este homem resolve a causa dela. Não foi porque Deus disse, você vai fazer, porque eu sou soberano e te obrigo a fazer. Não, esse juiz faz porque esta mulher se levanta de manhã, vai na porta do juiz, diz, resolve a minha causa. Meio-dia, ela vai na porta do juiz e diz, resolve a minha causa. De noite, ela vai na porta do juiz, resolve a minha causa. Segundo dia, levanta de manhã, vai na porta do juiz e diz, resolve minha causa. Meio-dia, na porta do juiz, resolve minha causa. Não tem interferência divina. O que acontece aqui, pastor, é alguém que precisa, sabe que precisa e busca pelo que precisa. É alguém que precisa, sabe que precisa e busca por aquilo que precisa. Ela levou um não, não desistiu. Levou segundo não, não desistiu. Levou terceiro não desistiu. Levou 50 nãos, não desistiu. Teve a resolução do seu problema, porque ela continuou insistindo. Qual é a mensagem dentro disso aqui, pastor? Tem coisas que Deus não vai interferir, tem coisas que Deus não vai fazer, dependerá exclusivamente da nossa insistência e daquilo que nós decidimos buscar para que seja resolvido. Porém, versículo 8, a parte B do versículo, diz Jesus, aí ele espiritualiza aquela resposta que veio de maneira natural. Porventura, Deus não fará justiça por você que busca insistentemente? Parte B do versículo, quando, pois, o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Aquilo que é uma insistência natural, porque para insistir não precisa ser crente. Tem gente que insiste e não desenvolveu o nível de fé que você tem. Tem gente que insiste naquilo que quer e nunca entrou dentro da igreja. Tem gente que insiste para passar no vestibular e nunca foi crente. A família não é crente, o pai não é crente, ninguém é pastor, não tem ninguém que ora na família. Mas ele insiste, ele vai atrás. Então Jesus pega aquilo que é natural e traz para o espiritual, para aplicar na vida
daqueles que ele quer desenvolver uma espiritualidade firme. E por isso ele diz: quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé na terra? Se falar no aspecto da pergunta de Jesus, eu penso que ele está falando isso para tentar ativar na vida dos ouvintes aquilo que os ouvintes receberam de graça e por graça, como nós recebemos. O que nós recebemos de graça e por graça. O que nós recebemos de graça? O dom da fé. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 e 9, escreve Paulo, porque ele está falando dos dons espirituais, porque a um, pelo mesmo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outros, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Então nós temos aqui, entre os dons espirituais, o dom da fé. É claro, o apóstolo Paulo não está falando da fé natural, aquela fé que nasce com o ser humano. Por exemplo, 2 mais 2, 4 mais 4. Isso é óbvio. Isso é um tipo de fé óbvia. Ou seja, a gente idealiza e sabe porque aquilo é óbvio que vai acontecer. Se eu atravessar a rua sem olhar para os lados, o que acontece? Vou ser atropelado. Isso é óbvio. Esta é a desenvoltura da fé natural. Mas o apóstolo Paulo está falando de um nível de fé que nós recebemos quando aceitamos Jesus e o nosso coração se converte a Deus. Esta é a fé capaz de produzir milagres. Mas o motivo para essa citação é abalizar a preocupação de Jesus em que aqueles que receberam uma porção de fé pela graça estejam ainda a aguardar esta fé, que é uma porção que recebemos pela graça. Antes de entrarmos aqui, nós tínhamos um nível de fé. Esta era a fé natural. Quando nós entramos aqui, aceitamos a Jesus, nos cultos de ensino da palavra, você aprendeu a desenvolver a fé que opera milagres. Oh, louvado seja Deus. Um dia eu estava aqui nesta igreja, ouvindo um culto de ensino, sendo ministrado pelo pastor Divino Neves. Ele falava a respeito dos dons espirituais e a respeito do dom da fé. Eu vou testemunhar, está aqui o milagre também ouvindo. E aí ele disse: quando você ver um enfermo, não vá na farmácia. Antes de ir no médico, levante as mãos e ministre, porque a doença vai sair na autoridade do nome de Jesus. Nós saímos do culto, segura para você dar glória direito. Nós saímos do culto, fomos na casa do Washington. Quando chegamos lá, o Nicolas estava deitado no colchão com uma febre que não passava. A Sânia disse: presbítero, eu na época era presbítero, vou levar o Nicolas no hospital porque está com a febre que não passa. Eu disse para ela assim: eu posso orar por ele? Eu estava cheio daquela palavra que recebi no culto. Eu disse: eu posso orar por ele? Antes de levar, deixa eu orar. Estendi as mãos, orei por ele, conversamos por 10 minutos. Ela mediu a febre que não passou com remédio, passou pelo poder da oração. É esse nível de fé que eu estou falando. Quando nós não tínhamos, nós chegamos aqui e por graça
graça recebemos. Você pode receber um diagnóstico de morte ainda essa noite. Eu duvido, se você estiver firme, você não vem para esse culto amanhã acreditando que Jesus pode te curar. Eu duvido. Oh, louvado seja Deus. Esse é o nível de fé que a gente recebe aqui. O paralítico anda, a gente crê que ele vai, entra na cadeira, a gente crê que ele vai levantar da cadeira e sair andando. Entra o canceroso, a gente crê que pelo poder da imposição de mãos, ele vai vomitar o câncer e será curado. Eu ainda creio que pelo poder da oração, a gente estende as mãos sobre os jovens, sobre as crianças, eles são cheios pelo Espírito Santo, falam em novas línguas, é pelo poder da fé. Deixa eu ver se alguém aqui crê que recebeu essa. Levante as mãos para o céu, por favor. Não, eu não vou esperar para ministrar esta igreja. Oh, louvado, eu vim pregar para alguém que está pensando em parar. Eu vim pregar para alguém que está precisando receber uma injeção de ânimo. Eu vim pregar para alguém que está precisando voltar a crer que pelo poder da fé os paralíticos andam, os cegos enxergam, os mudos falam, os mortos ressuscitam. Calabaroceia, Eleriosia, Biande Cabiacé, Eriabandore Camanchurebai, Leprantu Yasayo Hesia, Eriabandore Hassa, Yabandora Gabahase. É o poder da fé. Eu quero te impulsionar essa noite. Eu quero te impulsionar. Você ouviu uma história natural que desenvolve a espiritualidade real. A palavra natural, essa que você está ouvindo na minha boca, ela é natural enquanto eu estiver falando filosofias. Mas quando eu começo dizendo, abra a palavra, no livro de Daniel, no capítulo de número 1, ela deixou de ser natural. Aí a minha teologia, aquilo que eu aprendi na sala de aula, vai começar a ficar pequeno. Ei, o pregador, o pastor Lucas, começa a sumir diante da presença da glória, assim como o apóstolo Paulo disse: quando eu vim pregar a vocês, eu não vim falar de palavras persuasivas, mas vim pela palavra de poder, Quantos recebem essa palavra essa noite? Adore ao nome de Jesus. Quando o Filho do Homem começou, ai, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Você recebeu fé por graça? Todos nós recebemos fé por graça. Então, por favor, abra a carteira. Tire do bolso essa fé que está guardada. Volte a crer que o milagre pode acontecer na sua vida. A sua história pode ser mudada hoje. Eu estou falando para quem vive milagre, gente. Eu estou falando para quem não vive na esfera natural. Eu estou pregando para quem não vive na terra, mas com a cabeça no céu. Vive na terra, mas com a cabeça no céu. Qual é a preocupação de Jesus? E vai pesar daqui para o final, porque nós recebemos por graça. Ele deu especificamente por graça e desperta em nós por graça. Esta palavra que lhes ministro agora é por graça. É o Espírito de Deus tentando nos visitar pela palavra da sua maravilhosa graça, para despertar em nós um dom que não precisou você buscar para receber. Batismo com o Espírito Santo, a gente diz, ora, jejua, consagra, se santifica. Mas você chegou aqui e disse assim: Jesus,
Eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Já viu o escritor aos Hebreus dizendo que a gente precisa de fé para se aproximar dele? Essa fé é depositada quando você é flechado pela palavra de Deus. E aí a gente pensa que vem aqui na frente, pastor divino, com a força das nossas pernas. É nada. É o Espírito Santo ministrando a fé salvadora no seu coração, te trazendo, porque tua carne não queria, o teu corpo não queria. Então o Espírito pela palavra te flecha. Você lembra? Quando você aceitou Jesus, você não queria, era tanta dúvida que vinha no seu coração, na sua cabeça: será que eu vou dar conta? E os meus amigos? Eu vou perder os meus amigos, vou ter que mudar de roupa, porque crente se veste diferente, vou ter que mudar de roupa, será que eu vou dar? Não vou dar conta, e será que eu vou? E aí o Espírito Santo te pegou, te levantou, porque nós não estávamos paralíticos, estávamos mortos. Ele te levantou e te conduziu até diante do altar. Aleluia! E você levantou a mãozinha assim, sem saber o que iria dizer de verdade. E o pastor te ajudou, diz: repete, meu filho, Senhor Jesus, você Senhor Jesus. Eu te aceito, como único e suficiente Salvador da minha vida, como único e suficiente Salvador da minha vida. Você pensa que isso foi você que fez? Não foi. Você confessou, mas o impulso foi pela fé salvadora que você recebeu pelo Espírito Santo. Chegou em casa, as pessoas da tua família dizem: o que foi que aconteceu? Você não era alegre assim. Você não era feliz assim. O que foi que aconteceu? Encontrei Jesus na igreja. Encontrei com a fé salvadora. E sabe o que é que a fé salvadora mexe aqui dentro? Você começa a acreditar em loucura. Porque quem explica naturalmente essa matéria, sendo sepultada, 40 anos depois, Jesus volta. Não tem mais carne, não tem mais unha, não tem cabelo. Os ossos estão se deteriorando. Mas dada a palavra de ordem, o arcanjo pega a trombeta e toca a trombeta. E aí Paulo diz assim: os que morreram em Cristo. Sabe por que você está dando glória? Você pensa que isso aí é porque eu estou falando aqui? Não. É a fé que foi desenvolvida pela graça dentro de você. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra do vale de ossos secos, Ezequiel 37? O profeta profetiza: cada osso junto ao seu osso. Juntou os ossos, fez um exército de esqueleto. Deus disse assim: não está bom. Carnes, nasçam. Nervos, nasçam. Pele, nasça. Como eles estavam? Sequíssimos. Sequíssimos aqui é assim. Fragmenta. Osso que já estava por acabar. Com uma palavra. Eles se juntam novamente. Aleluia. Você pode ouvir os passos de Jesus vindo buscar a igreja. E aí ele depositou algo em você que ele vai requerer naquele grande dia, tá bom? Que é isso, pastor? Quando, pois, o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Qual é a preocupação de Jesus, pastor?
Será que ele vai te encontrar fervoroso como você está hoje? Será que ele vai te encontrar orando como você orou hoje? Para que ele falasse aqui essa noite? Será que ele vai te encontrar trabalhando na obra como você trabalhou hoje? Será que ele vai te encontrar ficando na portaria como um dia você ficou com tanto amor, com tanta devoção, com tanto desvelo? Será que ele vai te encontrar cantando como você cantou hoje? Daniel decidiu não se contaminar. E aí eu volto para o texto. Daniel decidiu não se contaminar. Ele saiu de Jerusalém, saiu de Judá, foi levado para a Babilônia cativo. Ele não voltaria mais para Jerusalém. Saiu de Jerusalém. A cidade estava em decadência política, moral e espiritual. É por isso que o povo é levado cativo. Então ele vai em decadência moral e espiritual e política. Quando ele chega na Babilônia, ele não vai para a cadeia. Para onde ele vai? Para o palácio. E lá no palácio, ele tem uma oportunidade única. Que oportunidade, pastor? A oportunidade de ter sucesso longe da sua pátria. Porém, o que é sucesso na Babilônia é fracasso em Jerusalém. O que é sucesso na Babilônia é fracasso em Jerusalém. As penais dizem a ele: daqui 3 anos você vai ter sucesso. Porque a sociedade pinta assim. Você precisa ser o melhor, tendo sucesso financeiro. Ainda que os fins justifiquem os meios, ainda que você precise negociar, você terá sucesso. Daniel, oi, você vai ter muito sucesso aqui dentro. Porém, para ter sucesso aqui dentro, você precisa negociar os seus valores e a sua crença. Você precisa negociar a sua fé, o que você recebeu por graça. Já viu como tem gente que era tão espiritual, pastor Divino? Tão espiritual, e a gente com o olhar pastoral, a gente olha na pessoa e diz assim: vai ser uma bênção na casa de Deus. Mas entrou na faculdade, já não acredita mais em tudo que é pregado na igreja, embora esteja presente no culto. Embora a palavra manifeste dons espirituais, ela passa a entortar o nariz, dizer assim: para que isso? Não precisa mais disso. O meu diploma está atravessado na minha garganta e eu não consigo mais dizer glória a Deus. Misericórdia também, digo eu. Eu preciso ter sucesso, mas para ter sucesso, eu preciso me envolver com aquilo que eles acreditam, deixando de acreditar naquilo que eu fui ensinado a vida inteira. A Bíblia deixou de ser uma regra, uma bússola. E aí, afinal de contas, segundo diz muitos, a Bíblia pode ser interpretada de diversas visões. Tem alguns que dizem que o corpo, igual os gnósticos, que a matéria, na verdade, é pecadora e que só se salvará o espírito. Se só se salvará o espírito, então que a matéria seja entregue ao pecado. Isso é o hedonismo. Embora haja alguns que digam, e eu estou falando para jovens, inclusive para mim, que fazer, não tem problema, pastor Divino, fazer tatuagem é uma pessoa que influencia a juventude cantando músicas de crente. Que agora não precisa ser crente para cantar música de crente. No trio elétrico em Salvador, você vai ver alguém cantando: a minha vida é do mestre. E sai dali, vai se prostituir.
não precisa mais cumprir princípios e guardar valores, desde que a sua boca cante o que o seu coração não deseja, assinado Satanás. E aí a minha juventude vem sendo bombardeada. TikTok, tem outro, Kawaii, Reels. E aí a gente passa o dia inteiro passando o dedo assim, ó. E aí de repente, vamos para o culto? Hoje tem culto mesmo? Não quero. Perdeu a vontade. Por quê? Porque a alma se encheu de coisas daqui. Então é melhor maratonar série na Netflix do que participar de 1h30 de culto, onde a fé renovadora, transformadora que foi recebida pela graça se desenvolve por intermédio da palavra e por intermédio dos louvores. E aí a gente não chora mais, a gente não sente mais Jesus no culto, a gente reclama. A culpa é de quem? A culpa é da direção do culto? A culpa é do pastor? A culpa é dos obreiros? Pastor Divino, nós acostumamos, quando eu digo nós, eu digo toda a geração evangélica deste tempo, acostumamos a sentir uma dor na unha, pastor ora. Vamos ter festa, o pastor ora. Vamos ter consagração, o pastor ora. As irmãs do ciclo de oração oram. E o meu compromisso com Deus fica onde? E nós queremos sentir Deus descer na casa como descia antigamente. Não vai descer. Ele vai descer. Se assim como Daniel, hoje, alguém dentre nós dizer, eu não vou me contaminar. Resta saber, há alguém entre nós que tenha coragem de peitar a filosofia na faculdade e dizer, eu não me dobro. Tenho valores, tenho princípios, eu aprendi a crer. Sabe o que eu estou achando interessante? Sabe o que eu estou achando interessante, senhores obreiros, meus companheiros de altar, estão orando por mim. Sabe o que eu estou achando interessante? A discussão sobre batismo com o Espírito Santo, Manu, voltou às pautas em rede nacional. Os repórteres estão procurando os pastores para perguntar o que é esse evento das línguas estranhas. Sabe por quê? No dia que o ministro André Mendonça, não é política, só uma citação. Um dia que o ministro André Mendonça, ele foi empossado. Ele estava numa roda, comemorando a posse. Entrou a primeira dama, com as mãos erguidas, dizendo, o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado. E no meio da glorificação, ela metralhou em línguas estranhas lá dentro do... Aí alguém diz assim, o que é isso? Por que isso? Que línguas são essas? Onde se aprende? É o pastor da tua igreja que ensina. Aí você diz, não é o pastor. Eu cumpro princípios, eu guardo propósitos, eu tenho doutrina, eu creio na Bíblia, e a Bíblia diz que nos últimos dias
nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão sonhos, os jovens terão visões. Levante as mãos para o céu, por favor. Só quem crê, quem não crê não precisa. Levante as mãos para o céu, por favor. Eu vou ministrar uma bênção espiritual sobre a tua vida. Eu não vim de Luiz Eduardo Magalhães para brincar com a tua fé. Eu vim dizer que você pode ser cheio, e pode ser cheio agora. Você pode ser cheio agora. Espírito Santo, meu amigo, onde tiver uma mão levantada que queira receber do Senhor essa noite, toma a vida dele agora, toma a vida dela agora, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, glória nessa juventude agora, Senhor. Glória nessa juventude agora, Senhor. Espírito Santo, olha as minhas irmãs aqui. Glória no grupo de irmãs, Senhor. Os obreiros falam em línguas estranhas. Eles receberam o dom da fé. Enche esse altar com a tua glória. Enche essa cadê os batizados com o Espírito Santo? Cadê os batizados com o Espírito Santo? Cadê os batizados? Não vão parar a marcha da igreja, não vão mudar a identidade da igreja. Você não vai esquecer quem você é. O diabo não toca em quem você é. Em nome de Jesus, receba a presença de Deus. Vão tentar mudar a tua maneira de crer. Vão tentar esfriar a tua devoção. Ai, ai, eu sei, eu dei. Ela, eu decala, eu sei, eu dei, ai. Eu sei, o Espírito de Deus não mudou. O Espírito de Deus não mudou. Ele continua manifestando dons pela fé. Ele continua entregando presentes pela fé. Licença aqui, pastor divino. Ele continua derramando dons espirituais na igreja. Ele continua salvando pela fé. O que nós recebemos foi conquistado pelo preço de sangue. Ele entregou para a igreja. Olha a doutora Andréia adorando a Deus. Deus está precisando de gente que passe por cima dos protocolos para receber poder de Deus. Deus está precisando de gente que seja capaz de quebrar às vezes os limites
limites humanos para receber poder de Deus. Eu não sei você, mas quando eu recebi Jesus, um vento, pastor divino, entrou dentro do meu quarto. Eu fui batizado com o Espírito Santo dentro de casa, sem pregação nenhuma. E aí a gente precisa suar a gravata para alguém querer Jesus, querer dons espirituais. Onde está a igreja? Eu não negocio. Eu não negocio. O pecado vai bater na porta. O pecado vai bater na porta dizendo: eu quero você. Moça, o pecado vai bater na porta e dizer: eu quero teu cabelo. Jovem, o pecado vai bater na porta e dizer assim: eu quero a tua santidade. Me dá a tua santidade. O pecado vai bater na porta e dizer: eu não quero você ocupando o lugar que você está. Eu não quero vocês se vestindo bonito como vocês estão. Eu quero vocês com um brinco na orelha, com cigarro na boca, com a calça rasgada. Eu quero danificar a aparência moral de vocês. Eu não quero vocês lendo a Bíblia. Eu quero vocês falando palavrão. Eu não quero vocês do jeito que vocês estão. Mas quem tem princípio vai olhar para o pecado e vai dizer: eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. O céu já me achou. O Espírito achou a minha alma. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Só os que estão dispostos a vencer o pecado. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar a Deus. Rompa essa estrutura aqui física e chegue no céu com a tua adoração. Vai lá. Os tempos mudaram, mas Deus não. Quem é esse, Daniel? Quem é esse, Daniel? Passou os tempos. Caminho para o final. Passou os tempos. Cícero passou os tempos. Parece que a história de Daniel foi apagada. Cova dos leões. Oração 3 vezes ao dia. Judá caiu. Não tem mais monarca sentado no trono em Judá. Agora o povo está tudo em Babilônia. Não é mais Nabucodonosor, o rei de Babilônia. É o seu neto, Belsazar. Um dia, numa festa, ele diz: pega os úteis, depois de já ter bebido, se embriagado. Ele diz: pega os utensílios que trouxemos de Judá. E já não basta ter queimado a cidade. Vamos profanar as coisas santas. Vamos profanar o que é sagrado. Trouxeram. Ele pegou a taça de ouro do templo. Deu o primeiro gole no vinho. De repente as paredes da casa começaram a tremer. Ele não viu uma mão. Se você ler o capítulo 5, ele não viu mão, ele viu dedos. Ele viu dedos. Dedos atravessaram o salão.
todos pararam. E aqueles dedos escreveram na parede. Mene, mene, tekel, faci. O rei estava assim, tremendo, sem saber o que aconteceu. Chamem os magos. Lá vem os magos. Leiam. Não dou conta. Para mim é mistério. Chamem os astrólogos. Leiam. Não entendo. Para mim é mistério. Ninguém conseguiu ler. O desespero do rei aumenta. A rainha mãe entra no salão e diz: meu filho, não precisa se perturbar. Tem alguém no reino. O Senhor me disse uma vez: não mude sua mensagem. Porque quando eles quiserem procurar um homem de Deus, eles vão buscar pelo teu nome. Que temor está tomando a minha alma. Chamem, não tema. Tem um homem no reino que serviu no tempo do teu pai. Ele tem o espírito excelente dos deuses. O nome dele é Daniel, que veio dos cativos de Judá. Foram buscar aquele que não se vendeu. Foram buscar aquele que não se trocou. Foram buscar aquele que não negociou propósitos por conta do sucesso. Foram buscar aqueles que não se venderam. Quando Daniel se apresentou, o rei fez uma pergunta para ele. Se coloca de pé, igreja, por favor. Eu quero chamar os adolescentes aqui na frente, por favor. Isso, pode vir. Quem sentir vontade de vir, que já passou da adolescência, pode vir também. Quando Daniel se apresentou diante do rei, ele fez uma pergunta que parece que está atrelada à mesma pergunta de Jesus. Ele disse: Daniel, eu ouvi a tua história. A minha mãe me contou que em você habita o espírito dos deuses. E você é um homem muito excelente. Daniel, tu ainda és o mesmo. Eu posso confiar em você o esclarecimento da minha dúvida. Como está a tua fé? Como está a tua fé? Como você orava, você ainda ora? O que você cria, você ainda crê. Da maneira que você cria, você ainda está crendo. Os voltar agora, ele vai revelar o nível de ferraça que você está vivendo. Feche teus olhos, por favor. Eu creio que nesse culto Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Eu creio que nesse culto Jesus pode curar alguém. Washington, me ajuda, por favor. Me ajuda, você e o Nicolas e o Mateus. Eu creio que nesse culto Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Eu creio que tudo pode ser mudado. Essa depressão, esse quarto escuro, a luz pode brilhar lá dentro hoje. Eu estava ministrando em Barreiras, Bahia. Pastor Divino, a minha sobrinha, eu estou falando da loucura da pregação. A minha sobrinha, eu estou falando sobre ela porque ela me autorizou a falar.
ela estava sofrendo de crise de ansiedade. Era tão forte que ela se cortava para ter sucesso no desejo de se acalmar. Naquela noite, enquanto eu pregava, eu vi na cabeça dela, estou falando para quem tem fé, se quebrar uma cadeia e cair no chão. Eu ministrei sobre a vida dela. Minha sobrinha está liberta pelo poder de Jesus. Tu ainda és o mesmo, Daniel. Tu ainda crê que Deus pode fazer essas coisas absurdas aos homens, só para glorificar o seu nome. Tem muita gente achando que é mistério o que está acontecendo na tua vida, mas pela comunhão que tu tens com Deus, você sabe que é possível. Aí atrás da nave da igreja, se dê as mãos, por favor. Dê a mão para alguém que está do teu lado, por favor. Tu ainda és o mesmo, Daniel. Tu ainda creres, Daniel, que Deus ainda pode te usar nessa terra como disse que faria. Tu ainda creres, Daniel, que Deus pode te tomar essa mesma noite e curar a tua alma. Você é o mesmo, Daniel. Está aberta, pode chorar mesmo. É o Espírito Santo te dizendo: eu estou com saudade de te usar como eu te usava. Eu estou com saudade de andar contigo como eu andava. Eu estou com saudade de fazer na tua vida como eu fiz um dia. Aonde está você, Daniel? Esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais. Receba a presença de Deus agora. Receba a presença de Deus agora. Receba a presença de Deus agora. Quem tem glória, quem tem glória, quem tem glória, sobe no glória agora. Sobe no aleluia agora. Quem tem línguas estranhas, está liberado. Fale em línguas agora. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais Deus está achando Daniéis aqui essa noite. Deus está achando Daniéis aqui essa noite. Não se vendeu, não negociou. Foi um vento que passou na tua história. Olha você de pé aí. Eu te vi há exatos 3 dias, 2 horas e 35 minutos. Contemplei a tua alma e por isso venho aqui essa noite te dizer que eu estou trazendo consolo. Eu estou trazendo conforto. E te digo, homem, estou tocando na tua saúde, porque ainda me convém andar contigo na terra. Quem quer pega? Quem quer pega que é de graça? Pega que é de graça.
de graça. Recebe poder de Deus. Agora, 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 agora. Seja cheio. Sejam cheios do poder de Deus. 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 Senhor, não passei, não esqueci, não mudei, a unção é a mesma e eu ainda sou Deus na tua história. Recebe o poder de Deus, recebe o poder de Deus. Toma os profetas que um dia o Senhor usou. Deus, toma os profetas que um dia o Senhor usou. Eu sei que ele está com saudade. Eu sei que ele está com saudade. Porque se não tivesse, não estaria aqui. Então pega ele agora, Espírito Santo. Pega ela agora, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora. A glória que entrou na igreja está a se revolver na casa. Deus se agradou do teu sacrifício. Receba essa presença agora. Receba essa presença agora. Receba essa presença agora. Eu quero ouvir o glória a Deus do Daniel que não mudou. Eu quero ouvir o aleluia do Daniel que não mudou. Se você ainda é o mesmo, o som, os instrumentistas vão acompanhar no glória a Deus que você dá. Eu quero ouvir se você ainda não mudou. Se você ainda crê que Deus é o mesmo, cadê o teu glória a Deus? Se você ainda crê que Deus é o mesmo, cadê o teu aleluia? Se você ainda crê que Deus é o mesmo, vai, aumenta o volume do glória. Aumenta o volume do glória. Deixa ele encher a tua vida. Deixa ele encher a tua alma. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu preguei a tua palavra. Quero abençoar esta casa, abençoar esses adolescentes, pedir ao Senhor Espírito Santo que guarde os seus passos, guarda a direita, guarda a esquerda, guarda a frente e a retaguarda, livra eles do mal, livra eles da tentação, livra eles das investidas do maligno. Deus, estes adolescentes irão glorificar o teu nome na tentação, irão glorificar o teu nome na prova, irão glorificar o teu nome com ousadia. Deus, toma essa igreja por tuas mãos, em nome de Jesus. Retira a afronta, retira a acusação, no nome
de Jesus, manifesta a glória da tua majestade e derrama poder sobre aqueles que te buscam com verdade. Em nome de Jesus, recebam a presença de Deus. Recebam a presença de Deus. Recebam a presença de Deus enquanto vocês adoram. Alguém afastado dos caminhos do Senhor aqui? Levante a mão assim, deixa eu te conhecer. Se tiver alguém afastado, levante a mão assim, deixa eu te conhecer. Não tem ninguém? Eu já vou devolver o microfone. Não tem ninguém afastado aqui essa noite? Levante a mão assim, deixa eu conhecer você. Eu não vou expor você. Duda está afastada? Minha alma anseia por ti. Vai, poderoso quem já provou da graça não consegue viver longe dela. Sinta o abraço de Deus agora. Perdeu Satanás. Jesus está renovando a aliança. poderoso minha alma anseia. Levante as duas mãos lá no terceiro andar, por favor. Lá no terceiro andar, repita comigo bem forte, bem alto.